Olá pessoal, vamos a mais uma aula de alemão. Esta é a aula de número 26 e hoje nós vamos ver a diferença entre das e das, ok? A pronúncia é a mesma, um é com um S só e o outro é com dois S. O das com um S só, ele pode ser pronome demonstrativo, pode ser artigo definido, artigo definido e pode ser pronome relativo. Vamos ver o exemplo. Das ist das Haus, das ich gekauft habe. Então, esta ou essa, isso aqui é o que? Pronome demonstrativo, é a casa, esse das aqui é artigo definido, a casa que eu comprado tenho. Esse das aqui, que é pronome relativo. Olha só, nessa frasezinha eu usei das 3 vezes. Em uma ele é pronome demonstrativo, estou demonstrando este, esta, isto, das. No outro ele é artigo definido, das Haus, a casa. Então quer dizer que casa é um substantivo neutro, tá? Não é nem masculino nem feminino, é neutro. Se fosse masculino seria der, se fosse feminino seria die, mas como é neutro é das. Então artigo definido. E esse das aqui é o pronome relativo, que. Então essa é a casa que eu comprado tenho. Esta é a casa que eu comprei, ou esta é a casa que eu tenho comprado. E pela regra do alemão, tá? Antes desse das, quando ele é pronome relativo, tem que ter uma vírgula, tá ok? Pode ver que no português não tem essa vírgula, mas o alemão é regra. Antes do pronome relativo tem que ter uma vírgula. Vamos ao outro exemplo. Das ist das Haus, welches ich gekauft habe. O que eu fiz aqui? Eu substituí esse das, que é pronome relativo, significa que, por esse welches, que também significa que, tá? Só para vocês entenderem, esse welches seria como se fosse em inglês which, ok? Em inglês eu tenho o that e tenho o which, tá? Que servem como pronomes relativos. E em alemão eu tenho welches, tá bom? Então a tradução é a mesma. Das ist das Haus, esta é a casa que a qual eu comprado tenho. Esta é a casa que eu comprei. Das ist das Haus, welches ich gekauft habe. Vamos continuar aqui. Eu usei o das, nesse caso aqui, como pronome relativo, porque casa é substantivo neutro. Se fosse substantivo masculino, eu ia usar der, e se fosse substantivo feminino, eu iria usar die como pronome relativo. Então vamos ver um exemplo. Ein Lieferant ist ein Mann, der die Produkte zum Kunden nach Hause bringt. Vamos lá. Ein Lieferant, um fornecedor, ist ein Mann, é um homem. Olha só, agora que vem que aqui eu usei das, porque estava me referindo a casa, que é substantivo neutro. Aqui eu estou referindo a fornecedor, ele é masculino, tá? Então, vou usar der ao invés de das. Der que, o qual, tá? Der die Produkte, que ou o qual o produto para o cliente em casa leva, ok?
Então, um fornecedor é um homem que leva os produtos até a casa do cliente. Vamos à próxima. Umweltfreundliche Fahrzeuge sind Fahrzeuge, die nicht so schlecht für die Natur sind. Vamos ver aqui, ó. Fahrzeuge, aqui, veículos, tá? Veículos ecológicos ou ecológicos veículos são veículos, só que veículos é plural. Então, plural em inglês é die, tá? O masculino é der, o feminino é die, o neutro é das. Mas o plural de todos eles é die. Então, como eu estou me referindo aqui a veículos, plural, então esse que eu vou usar die. Então, veículos ecológicos são veículos que ou os quais não tão ruins, tão maus para a natureza são. Veículos ecológicos são veículos que não são tão ruins para a natureza. Próxima. Ein Investor ist eine Person, die ein Projekt mit Geld unterstützt. Então, um investidor é uma pessoa, estou falando de pessoa que é feminino, uma pessoa. Aí eu vou usar aqui, é uma pessoa que apoia, a qual apoia. Como estou me referindo a pessoa que é feminino, então eu vou usar die. Se fosse masculino aqui eu ia usar der, se fosse neutro eu ia usar das. Mas como ele é feminino, uma pessoa, eu vou usar die. Die ein Projekt, que um projeto com dinheiro apoia. Que apoia um projeto com dinheiro. Mais uma. Geschäftspartner sind Menschen, die zusammenarbeiten. Então, partner, né, parceiro, né? Geschäftspartner, parceiro de negócio. No plural. São homens, são pessoas. São pessoas, eu estou usando plural. Então, plural é die. São pessoas que, as quais, zusammen é junto, tá? Arbeiten é trabalhar. Então, que trabalham juntos. Parceiros de negócios são pessoas que trabalham juntas. Geschäftspartner sind Menschen, die zusammenarbeiten. Ok? Mais um. Deine Mutter, die habe ich gut gekannt. Tua mãe, quem que é a tua mãe? Ela, então é feminino. Se é feminino, eu vou usar aqui como pronome relativo die. Sua mãe, que, a qual tenho eu bom conhecido. Ou sua mãe, que eu bem conhecia. Ok? Próxima. Das schöne Mädchen ist das lächelt. Então, a moça bonita é aquela. Tudo bem, aquela. Agora aqui eu vou usar o pronome relativo. Que. Por que eu estou usando das? Porque moça é neutro. É substantivo neutro. Está aqui, ó. Das Mädchen. Então eu vou usar aqui das. Que. Lächelt. Que sorri. Lembrando que a gente não usa gerúndio, está sorrindo no alemão. Então que sorri. Para os íntimos, a moça bonita é aquela que está sorrindo. Mais uma. Das Buch, das ich will, ist das rote. Olha só, eu usei o das aqui 3 vezes. Cada um com um significado. Vamos lá. Das Buch, o livro. Então esse das aqui está como artigo definido. O livro. Das Buch. Se é artigo definido e se ele é neutro, então esse que aqui eu vou usar neutro também. Das. O livro que eu quero. Olha só. É o vermelho.
Por que eu estou usando das? Porque o livro é neutro, é o livro vermelho. Então subentendo aqui que eu estou escrevendo das rote Buch, ok? O livro que eu quero é o vermelho, ou é aquele vermelho, ou é o livro vermelho. Próximo, das Wasser, a água. A água, a gente está vendo aqui que é substantivo neutro. Então aqui é a água, aqui é artigo definido. Que eu bebo, ou que eu estou bebendo. Esse que é pronome relativo. Estou usando das porque a água é neutra, então tem que fazer referência ao substantivo que eu estou usando. Se ele é masculino, eu uso masculino. Se é feminino, eu uso feminino. Se é neutro, eu uso neutro. Se é plural, eu uso plural. Então, a água que eu bebo é muito gostosa. Das Wasser, das ich trinke, ist sehr lecker. A água que eu estou bebendo está muito gostosa. Mais um, das Büro. Büro é escritório, oficina, e é neutro, substantivo neutro. Então, o escritório que eu visto tenho. Então, se o escritório é neutro, aqui é artigo neutro, o pronome relativo tem que ser neutro também, tem que ser o das. Então, o escritório que eu visto tenho está lá. Das Büro, das ich gesehen habe, ist da. Ok? O escritório que eu vi está lá. Então, nós vimos aqui o uso de das, ok? Com S só. Agora vamos ver das com dois S. Vamos ver a diferença. Quando se usa o das com dois S e quando não se usa. Vamos ver. Por exemplo, se diz ich denke, es wäre noch besser. Eu penso, eu acho. Em inglês seria I think. Então, eu acho. Aqui ele, eu estou falando de alguma coisa que seria neutro. Eu acho. Era, seria. Noch é ainda. Besser é melhor. Em inglês é better, em alemão é besser. Então, eu acho. Era ainda melhor. Para os íntimos, eu acho que seria ainda melhor. Vejam que aqui está como o inglês. Eu não usei o pronome relativo, eu não usei o que. A tradução é, eu acho que seria ainda melhor. Mas cadê o que aqui? Não tem. Eu acho ele seria ainda melhor. Tá bom? Não tem o que. Por que eu uso assim e não assim? Olha só. Ich denke, das ist noch besser wäre. Eu acho que é ainda. Eu acho que ele ainda melhor seria. Tá? Uma coisinha que a gente vai aprender aqui, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Por que eu uso desse jeito sem o das e não desse jeito com o das? Em português, a gente sempre usa a conjunção que nesses casos. Por isso, não faz muito sentido para nós que a conjunção possa ser omitida. No alemão e no inglês tudo bem, mas no português é estranho para a gente. Mas não há, de fato, uma obrigatoriedade pelo uso da conjunção. Na maioria dos casos, ela pode ser omitida sem qualquer prejuízo no significado da oração subordinada. Isso estamos falando do inglês e do alemão, das línguas anglo-saxônicas. Vejamos em português. Eu acho que alemão é uma língua muito bonita. Vamos ver outro exemplo. Eu espero que você chegue cedo em casa. Então a gente sempre usa o que em português para dar um sentido. Em ambos os casos, acima, não é possível retirar a conjunção que da frase. No caso da primeira frase, eu acho que alemão é uma língua muito bonita, até daria, mas só se o verbo ser, aqui,
Só se o verbo ser, no caso a palavra é, também fosse retirado. Então vamos ver aqui. Eu acho, vamos tirar o quê? Eu acho alemão, vai ter que ter o verbo também. Eu acho alemão uma língua muito bonita. Tá bom? Então eu tenho que tirar o que, mas tiraria o verbo também. Isso em português. Na segunda oração, o que é obrigatório. Vamos ver. Eu acho você chegue cedo em casa. Tá? Se eu tirar o que aqui já não dá, não rola. O sentido fica estranho mesmo. Então aqui já não dá, em português, não dá nem para tirar o que. Em ambos os casos acima, não é possível retirar a conjunção que da frase. No caso da primeira frase, até daria, mas só se o verbo ser, no caso a palavra é, também fosse retirado. Na segunda oração, o que já é obrigatório. Em alemão, há, nesses casos, as duas possibilidades. A única diferença é que, sem o das, a ordem das palavras é mais fácil. Sem o das, a ordem fica igual ao português. Pois o das, olha que interessante isso, o das faz com que o verbo conjugado vá para o final da oração. Olha que interessante isso. Tá bom? Então o verbo teria que ir para o final da oração se eu usar o das. Vamos ver os exemplos aqui. Ich denke, Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Eu acho, alemão é uma muito bonita língua. Vamos usar o das. Ich denke, dass Deutsch eine sehr schöne Sprache ist. Esse aqui é o verbo. Como disse aqui, quando eu uso das, eu acho que alemão uma muito bonita língua é. Quando eu uso das, a regra manda o verbo ir para o final da oração. Tá? O verbo vai para o final da frase. Então o verbo tem que ser a última palavra dessa oração. Ok? Sem o das, essas duas frases, A e B, são a mesma coisa. Tá? Sem o das, eu acho alemão é uma muito bonita língua. Com o das, eu acho que alemão uma muito bonita língua é. Ok? Então, aqui a tradução. Eu acho, a primeira. Eu acho o alemão. Eu acho. No português teria que colocar. Para traduzir. Eu acho que o alemão é uma. Não, eu traduzi ao pé da letra. Eu acho o alemão é uma muito legal, bonita língua. E no segundo, eu acho que o alemão uma muito legal língua é. Ok? Vamos à próxima. Ich hoffe, du kommst früh zu Hause an. Ok? Olha só. Eu espero você você chegue cedo em casa. Igual ao português. Eu espero você chegue cedo em casa. Em português tem que ter um que, né? Eu espero que você chegue cedo em casa. Olha o segundo exemplo com o das. Ich hoffe, dass du früh zu Hause kommst. Eu espero, eu estou usando o das. Se eu vou usar o das, então o verbo, que é, vou explicar aqui para vocês, o verbo é kommen. Então esse verbo tem que ir para o final da frase. Ok? Depois eu vou explicar isso para vocês. Esse é um verbo separável. Ok? Que é vir, chegar. Tem verbos inseparáveis e tem verbos separáveis. Eu vou dar uma aula só explicando esses verbos. Tá? Que é uncommon. Que é chegar. Então,
eu espero que você cedo em casa chegue. Ok? Então, o das faz o verbo ir para o final da frase. Qual a tradução dele? Que. Tá bom? Vamos ver. Em inglês, acontece o mesmo com a conjunção that. Ela também pode ser omitida. I think German is a very beautiful language. Ou posso falar I think that German is a very beautiful language. Eu acho que, é opcional, alemão é uma língua muito bonita. Reparem também que em português a gente não usa vírgulas entre as orações. Não vamos entrar no assunto de vírgula agora. Depois a gente vai fazer uma aula sobre isso. Mas é só para lembrar que, via de regra, as orações subordinadas são sempre separadas por vírgula. Tá? Depois nós vamos falar também sobre as orações subordinadas. Das as orações subordinadas subjetiva, objetiva e predicativa. Ich finde, dass du abnehmen solltest. Se eu usei o das, procuro o verbo aqui. O verbo tem que ir para o final da frase. Tá? Eu acho que você emagrecer deveria. Okay? Eu acho que você deveria emagrecer. Mas por eu usar o das, o verbo tem que ir no final. O verbo sollen, que é dever, deveria. Ich finde, welches du abnehmen solltest. Olha só. Nesse caso aqui, eu já não usaria o welches. Ok? Seria melhor não usar nada. Ich finde, du. Aí eu vou ter que usar esse solltest antes, porque eu não estou usando o das. Ich finde, du solltest abnehmen. Tá bom? Vamos lá. Doch merkte schnell, dass Theater seine große Leidenschaft ist. Vamos ver. Doch. Depois a gente vai dar uma aula explicando esse doch. Olha, nesse caso aqui é. Mas ele percebeu rapidamente que usei o das. O verbo aqui tem que ir para o final. Independentemente do que ele signifique. Está aqui o verbo. Ist. Final. Então eu acho que teatro, sua grande paixão é. Mas ele rapidamente percebeu que o teatro, sua grande paixão é, ou que o teatro é sua grande paixão. Olha a próxima. Doch gibt es Indizien dafür, dass diese Auffassung älteren Ursprungs ist. Mas gibt es, né, ou es gibt, existe. Como estou começando com doch, que eu vou explicar depois, aí eu vou inverter. Ao invés de ser es gibt, eu inverto, fica gibt es. Mas há indícios de que, ou simplesmente de, aí eu vou usar o das. Que, se eu usei o das com dois S, o verbo tem que ir para o final da frase. Qual que é o verbo? É o verbo ser. Mas há indícios que, ou há indícios de que, essa visão mais antiga, origem, como eu coloquei essa aqui, ou de origem mais antiga, é. Para os íntimos, mas há indícios de que essa visão é de origem mais antiga. Por causa do das, tem que colocar o verbo como última palavra da frase. Próxima. Eine Autopsie bestätigte, dass an einem Herzinfarkt starb.
De novo, eine Autopsie bestätigte, dass er an einem Herzinfarkt starb. Uma autópsia confirmou que, usei o das, verbo, tem que ir para o final da frase. Qual que é o verbo aqui? Starb, tá? Morrer. Então, uma autópsia confirmou que ele, em um ataque cardíaco ou de um ataque cardíaco, morreu. Mas uma autópsia confirmou que ele morreu de ataque cardíaco. Ou então, eine Autopsie ergab, dass er mit Amfetaminen gedruckt gewesen war. Uma autópsia revelou, vou usar o das. Lembre-se que antes do das sempre tem vírgula, tá bom? Pode ver todos os exemplos aqui, tem vírgula. Isso é regra. Revelou que com anfetamina dopado tinha sido. Ok? O ser é a última palavra da oração, porque tem um das aqui. Uma autópsia revelou que ele, com anfetaminas, havia sido dopado. Ou uma autópsia revelou que ele foi dopado com anfetaminas. Próxima. Entscheidend ist, dass wasserfreie Lösungsmittel eingesetzt werden. Crucial é, ou é crucial. Das, né? O que, o verbo daqui em diante tem que ir para o final da frase. Crucial que, né? Cadê que solventes anidos, né? Solventes anidos usados sejam que solventes anidos, que esse é o substantivo, solventes, o adjetivo, anidos usados sejam, porque o verbo é a última palavra da oração, por causa do das. Próxima, betonte auch, dass inzwischen wieder vollkommen genesen sei. Betonte auch. Ele enfatizou também, vou usar o das, então tem uma vírgula antes, que o verbo, a partir de agora tem que ir no final da frase, o verbo sein, é o verbo ser, o verbo estar. Enfatizou que ele recuperado novamente vamos de novo essa frase. Betonte auch, dass inzwischen wieder vollkommen genesen sei. Ele enfatizou também que o verbo aqui é o verbo ser ou estar. Tá aqui, sei, estava. Que ele, olha que interessante, ele, enquanto isso, novamente, completamente recuperado, estava. Para os íntimos, ele também enfatizou que já estava completamente recuperado. Ok? A próxima, erklärt, dass die Phänomene den Symptomen der Epilepsie gleichen. Ele afirmou que, então, duas coisas você tem que observar. Antes desse das, com dois S, tem que ter vírgula. O verbo
depois dele, o verbo principal da oração tem que ir para o final da frase. No caso aqui é gleichen, tá? Então, de novo, ich werte, dass diese Phänomene den Symptomen de epilepsia gleichen. Eu coloquei aqui só para vocês verem o gleichen, que ele significa mesmo, mas como verbo, gleichen pode ser parecido, assemelhar-se, parecer-se. Então, ele afirmou, declarou que, então o verbo vai ser o ser parecido, semelhar-se, tem que ir para o final da frase, que esses fenômenos, os sintomas, a epilepsia são parecidos, assemelham-se, tá? Parece que fala de trás para frente, né? Então seria, ele afirmou que esses sintomas são semelhantes aos sintomas da epilepsia. Mais um, ich erwähnte deshalb, dass der Film länger dauern würde. Ele mencionou, portanto, que tem que ter uma vírgula antes e o verbo tem que ir para o final. O verbo aqui seria demorar, certo? Ele mencionou, portanto, que o filme dauer é o verbo, tá? Dauer würde quer dizer que deve demorar, o que eu coloquei esse würde para colocar esse verbo no futuro, tá? Então, que o filme mais longo demorar será. Ou ele, portanto, mencionou que o filme demoraria mais, tá bom? Esse é o longo e esse aqui é würde, que estou colocando esse verbo no futuro. Então, como ele tem o poder de colocar o verbo no futuro, ele vai no final. A próxima, konnte nachweisen, dass es sich Reibungselektrizität. Então aqui vamos ver o que são algumas palavras juntas. Handelte. Então vamos ver. Konnte nachweisen. Ele conseguiu, passado do verbo können, provar. Konnte nachweisen. Até aqui tudo bem. Como eu uso das, que é que, tem que ter uma vírgula antes dele, e o verbo principal tem que ir para o final. O que é o verbo principal aqui? Ser, que era, tá bom? Aqui eu tenho que explicar que a Reibungs vai ser o estática e o Elektrizität vai ser ou eletricidade. Eletricidade estática. Mas eu junto, tá? E fica uma palavra só. Reibungselektrizität. O handelte é o passado do verbo handel, que é agir. Então, ele conseguiu provar que não o que agiu não foi eletricidade elétrica, tá bom? Ou que agiu era eletricidade estática. Ou ele conseguiu provar que era a eletricidade elétrica. Ou seja, o que agiu naquilo foi eletricidade estática. Por que eu estou falando elétrica? Foi eletricidade estática. Ok? A próxima, sagt aus, dass die Energie eines abgeschlossenen Systems constant ist. Ele sagt aus. Ele diz para fora, né? Ele expressa que, então tem que ter uma vírgula antes, e o verbo tem que ir para o final. Ist.
vai ser que a energia sistema fechado abgeschlossenen constante é. Ou ele diz que a energia de um sistema fechado é constante. Ok, pessoal? Vamos aos números de 250 a 260. 250, 250, 251, 251, 252, 252, 253, 253, 254, 254, 255, 255, 256, 256, 257, 257, 258, 258, 259, 259 e 260, 260. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de número 26 e nós vimos a diferença entre das com um S só e das com dois S. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.